Sabe aquele dia difícil? Aquele dia que a opressão chega e se você pudesse, você faria com que ela sumisse num passo de mágica? Meu nome é Érica Cavalari e no nosso Café com Pílula de hoje eu vou falar para você um assunto, uma ferramenta que vai ajudar você a vencer os dias difíceis. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por dias muito difíceis, mas para todo dia difícil existe uma estratégia. E eu quero, na pílula de hoje, ajudar você, ensinar você a como combater esse dia. Sabe, muitas vezes eu já precisei dessa mesma ferramenta que eu vou ensinar para você, para também conseguir vencer. Eu precisei vencer uma depressão, eu precisei vencer uma falência, eu precisei vencer pensamento suicida, e eu não quero que você sofra desse mal. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu creio que esse conteúdo vai alcançar o seu coração e vai trazer alívio para sua alma. Se eu pudesse dar um tema para nossa pílula de hoje, seria assim: quando eu creio sem ver, os meus olhos verão. Quando eu creio em algo, mesmo que eu não esteja vendo com meus olhos naturais, ainda assim os meus olhos verão. Porque a ferramenta que eu quero falar para você hoje é uma ferramenta que vai driblar esse dia difícil. Eu quero ler aqui com você o que está escrito em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, que fala assim: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que tenha fé. Sabe que o dia difícil, ele se torna ainda mais difícil porque junto com ele vem os pensamentos que atormentam a nossa alma. E esses pensamentos, que normalmente são pensamentos negativos, perturbadores, eles tiram a nossa paz, eles tiram o nosso sono, mas nada podemos fazer se alimentarmos esses pensamentos. Agora, a estratégia é ao contrário, é a gente conseguir driblar esses pensamentos, alimentando a nossa mente de pensamentos que vão nos fortalecer. A fé, ela opera em meio ao desconforto. Sabe, quando a gente fala sobre fé, tem pessoas que falam sobre o poder do pensamento positivo, né? E eu chamo isso de fé. A fé, ela é uma ferramenta poderosa e que vai nos ajudar a vencer o dia mal. Porque a fé, ela é para ser operada, usada justamente em meio ao desconforto. Veja bem, se a minha conta bancária tá tudo bem, se os meus filhos estão com saúde, se meu casamento tá indo bem, se a empresa tá indo bem, por que razão eu usaria essa ferramenta? Talvez eu nem me lembraria que ela existe. Então, a fé, ela é para ser usada em meio ao desconforto. Mas nós vamos ler algumas passagens aqui, onde Jesus também nos ensinou na prática. Eu quero que você lê comigo em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 3, eu vou resumir aqui, mas é quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, onde ele iria ser tentado pelo inimigo. E lá fala assim, no 4:3, no 2, perdão. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, quando Jesus foi levado para o deserto, ele foi levado para ser tentado mesmo. E aqui na Bíblia fala assim, ó, que depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho do homem, mande que estas pedras virem pão. Mas eu quero que você se atente no início desse versículo que fala: após 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E então o inimigo chegou perto dele. A gente consegue ver claramente que nós só vamos ser tentados nas nossas fraquezas. Ninguém vai tentar você na sua fortaleza. O inimigo, ele nunca vai tentar tirar você da sua paz no momento em que você está forte, no momento que você está firme, não. Até porque ele sabe que você vai conseguir vencer fácil, que você vai tirar de letra. Mas ele vem atuar no momento de fraqueza. Sabe aquele dia que você acorda mal, aquele dia que você acorda desmotivada, aquele dia que parece que tudo tá indo mal? Então,
esse é o dia onde o inimigo vai aproveitar da sua fraqueza para tentar você, para colocar pensamentos ainda mais perturbadores na sua mente, assim como ele fez com Jesus aqui em Mateus. Ele aproveitou a fraqueza de Jesus, ele aproveitou que Jesus já estava há 40 dias e há 40 noites sem comer, e então ele foi lá tentar Jesus. Mas eu quero que você veja comigo, ainda no capítulo 4, no versículo 4, Jesus respondeu: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Nesse momento, Jesus estava dizendo assim: o ser humano, ele não vive só de pão, ele não vive só de coisas materiais, ele não vive só pelo meio natural, mas ele vive sobre uma palavra. O ser humano, ele deve viver sobre uma palavra, que é a palavra de Deus. Por isso que ele fala, ele vive de tudo o que Deus diz. Quando é lá no versículo 7, ainda no capítulo 4, Jesus falou assim: as escrituras sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. E eu quero que a gente pense um pouco nisso, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Porque o diabo fala assim, olha, se você é filho de Deus, então por que você não transforma essa pedra em pão? Por que você não pula daqui? E sabe quantas vezes esses pensamentos vêm na sua mente e fala para você, você não é cristã? Ué, você não é filha de Deus? Então por que você não faz isso e isso? Então por que Deus não te ajuda? Ou então por que o seu Deus não vem te tirar dessa situação? E se a gente não se atentar, muitas vezes a gente pode acabar cedendo a esses pensamentos perturbadores. Sabe que eu, quando tive uma depressão muito forte, e eu ainda não estava completamente curada dessa depressão, e em seguida veio uma falência financeira na minha empresa. E eu comecei a escutar esses pensamentos que falavam assim para mim, de novo, você errando, de novo, o que seus pais vão dizer? O que a sua família vai pensar sobre você? Como é que você vai explicar essa situação? Mais uma vez você vai decepcionar as pessoas. E nesse momento, é uma história que eu vou contar em outro momento, aqui eu só vou entrar um pouquinho nisso. Nesse momento eu comecei a pensar realmente, eu acho que o melhor para a vida de todo mundo seria se eu não existisse. Seria se eu não estivesse mais aqui. E eu comecei até a murmurar. Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por tudo isso? Por que é que o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação? Sendo que, e nesse momento, eu cheguei a pensar, a planejar em tirar minha própria vida. Eu comecei a alimentar pensamentos suicidas, porque eu acreditava que assim seria melhor para as pessoas, porque eu não tinha coragem de dizer para as pessoas que eu tinha errado mais uma vez. E sabe que esses pensamentos, eles vêm para tirar a nossa esperança, para tirar a nossa alegria. E eu poderia, como eu disse, Jesus, Deus, por que eu tô passando por isso? Sendo que, na verdade, eu estava passando por aquela situação por escolhas erradas que eu havia feito. Eu não administrava direito a empresa, eu não tinha controle sobre a situação, eu gastava mais do que eu ganhava. E aí a gente quer culpar a Deus por escolhas erradas que fazemos na vida, né? Então, o que eu quero dizer para você? Os pensamentos, eles vão vir nos seus momentos de fraqueza, mas a gente não vive só de circunstâncias naturais. Nós podemos usar essa ferramenta que é a fé para combater o dia mal, porque a fé, ela é para ser usada em meio ao desconforto. E quando você aprender a usar essa ferramenta, assim como eu também aprendi e uso, faço uso dela até hoje, você vai ver que a sua vida vai começar a ser guiada por paz. Então, quando Jesus falou, não coloque à prova o Senhor teu Deus, quantas vezes a gente quer ficar cobrando Deus? Por quê? Se o Senhor é Deus, faça isso. Se o Senhor é Deus, por que acontece tanta coisa no mundo? Se o Senhor é Deus... E, na verdade, todos nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio dá o direito a cada um de fazer da sua vida aquilo que quer. Porém, esse mesmo livre-arbítrio também vai fazer com que todos nós colhemos aquilo que a gente tem plantado. Em 1 João 5 fala assim, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
A nossa fé vence o mundo. Quando você alimenta a fé e quando você começa a usar a fé, você pode vencer toda e qualquer situação. Porque fé é você crer naquilo que você ainda não vê, mas pela fé, por você saber o Deus que você serve, por você reconhecer o poder que existe nesse Deus, por você reconhecer que esse Deus é invencível, infalível, por você entender e acreditar de todo o coração que Ele pode todas as coisas, aí sim você começa a ver com os olhos espirituais. Como isso, Érica? Você começa a ver espiritualmente as coisas se resolvendo. Você começa a ver espiritualmente. No pensamento, você começa a alimentar o seu pensamento imaginando como vai ser essa situação estando resolvida. Como vai ser? Como é que eu vou me sentir? Se você fechar seus olhos agora mesmo e começar a imaginar isso que te aflige, eu não sei o que é, talvez seja um problema financeiro, como eu passei, talvez seja um problema num relacionamento, como eu também já tive, talvez seja problemas com filhos, como eu também já tive, você viu que eu já tive vários problemas, né? Então eu não sei qual é o seu problema, mas se você fechar os seus olhos agora mesmo, e começar a imaginar, use a força do seu pensamento e comece a imaginar esse problema aí que você está passando hoje sendo resolvido. Se você imaginar ele sendo resolvido, qual é o sentimento que vai brotar no seu coração? Como você vai se sentir? Feche os olhos e permita ver depois, além do problema. Porque quando uma barreira se levanta na nossa frente, a gente tem que se lembrar que atrás dessa barreira ainda existe algo. Essa barreira se levanta, mas quando você passa essa barreira, você precisa se lembrar que ainda existe um caminho atrás dessa barreira. Essa barreira não se levantou para te destruir. Não é essa a intenção, mas ela pode ter se levantado para te fortalecer. É Deus que faz isso para testar a nossa fé? Não. Deus não precisa testar a sua fé colocando na sua vida problemas, doenças, enfermidades, que é a mesma coisa. Deus não precisa disso, porque Ele não pode te dar algo que Ele não tem. O Senhor não tem doença para oferecer. Quando Jesus veio, Ele veio para curar a todos. E Jesus, em nenhum momento do Novo Testamento, você encontra Jesus falando, então, até queria te curar, mas eu acho que você foi muito pecador. Não, eu coloquei essa doença em você justamente pelos pecados. Pelo contrário, Jesus, ele fala que o pecado abriu porta para o inimigo. Então, as doenças, as provações que acontecem na nossa vida, o inimigo que coloca na nossa vida para tentar nos parar. Então, eu quero que você veja, atrás dessa barreira existe um caminho. Se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu passei por todas essas dificuldades, essa opressão, noites e noites sem dormir, dias e dias tristes, eu não gosto nem de me lembrar, porque eu lembro a dor que eu sentia, eu lembro o quanto eu me sentia incapaz de solucionar aquilo. Mas se eu tivesse desistido ali, eu não estaria hoje contando uma nova história da minha vida. Eu não estaria hoje trazendo para vocês um capítulo da minha vida, uma forma de você olhar para tudo isso, uma estratégia para que você possa vencer esse desafio. Então, a gente ainda falando sobre fé, eu quero que você se lembre também da passagem de Pedro. Pedro e os discípulos, eles estavam no barco, porque Jesus falou assim, vai indo, que depois eu vou. E eles pegaram o barquinho, foram para o meio do mar, lá do rio, não sei, e eles estavam indo. De madrugada, a Bíblia diz que horas depois, Jesus foi ao encontro deles, mas Jesus foi como? Andando sobre as águas. Jesus foi andando sobre as águas. E quando Pedro viu aquela pessoa vindo, andando em cima da água, imagina o susto, né? Imagina o susto que Pedro levou. Eu levaria isso também, né? Você do nada, você olha para o mar, tem alguém andando em cima da água, o que você vai pensar, né? E Pedro, assim como os outros discípulos, eles entraram em pânico e eles começaram a gritar. É um fantasma! Agora, olha só a facilidade que temos de acreditar em coisas ruins. Eles nunca haviam visto um fantasma, mas eles já tinham visto Jesus curando enfermos, eles já tinham visto Jesus
tratando todo e qualquer tipo de enfermidade. Ele já tinha visto Jesus expulsando demônios de pessoas. Eles já tinham visto Jesus fazendo vários milagres. Por que é que eles não tiveram facilidade, assim como nós também, muitas vezes, não temos facilidade para acreditar nas coisas boas, mas temos muita facilidade para acreditar nas coisas ruins? Isso não alimenta a nossa fé, não, isso não é fé. Já parou para pensar assim, ó, quando tudo tá indo muito bem na sua vida, muito bem, as coisas estão indo maravilhosamente bem, e aí tem momentos ou pessoas, talvez você conhece, que fala assim, ó, ai, não sei, menina, as coisas estão indo tão bem, sabe? Tá indo tudo tão bem que eu tô com medo. Acho que vai acontecer alguma coisa. Não é possível, tá dando tudo certo demais. Olha a dificuldade de aceitar aquilo que é bom, aquilo que é leve, aquilo que é agradável. A dificuldade em aceitar isso, mas olha a facilidade em acreditar que algo de ruim vai acontecer. E assim como nós também fazemos, Pedro começou a achar que era um fantasma e Jesus falou, não é um fantasma, sou eu. E Pedro diz, se é o Senhor, permita que eu vá até aí. E Jesus, ele imediatamente respondeu, venha, venha. Jesus, ele é muito simples e objetivo. Ele é muito eficaz naquilo que ele faz. E ele falou, venha. Pedro começou, a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Mas quando Pedro começou a andar sobre as águas, não aconteceu que o mar parou, criou-se um corredor de gelo, onde Pedro conseguia pisar com firmeza e andar com firmeza. Não. Quando Jesus falou, venha, as circunstâncias não haviam mudado. Continuava mar movimentado, eu imagino que deveria estar um mar agitado, eu imagino que deveria ter ondas, eu imagino que de noite deveria estar ventando, eu imagino, então imagine aí junto comigo. Quando Jesus falou venha, Jesus não falou mar, para tudo, endurece a água para Pedro andar, vento, fica quieto, não. Jesus, ele lançou uma palavra mediante a circunstância. No meio daquela circunstância natural, Jesus lançou a palavra e falou, venha. Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele fez muito mais do que andar sobre as águas. Ele andou em cima da palavra. Ele se agarrou na palavra. Ele confiou em Jesus quando Jesus falou, venha. Ele confiou em Jesus e ele começou a ir. Isso é fé. É você não olhar para as circunstâncias natural, independente de como esteja as circunstâncias natural. Quando eu uso a fé, eu começo a ver o resultado daquela situação. Eu consigo a ver aquilo se solucionando. Eu consigo a ver eu vencendo toda e qualquer opressão. Eu consigo ver a minha vitória sobre a doença. Eu consigo ver a minha vitória no meu casamento. Eu consigo ver a minha vitória sobre os meus filhos, a saúde deles, o caminho deles sendo próspero e bem-sucedido. Eu consigo ver. Isso é fé. Pedro viu o mar, Pedro viu ondas, Pedro viu o vento, sentiu o vento, né? Mas ainda assim, ele se agarrou na palavra que saiu da boca de Jesus. Por isso que Jesus fala, homens, a gente não vive só de pão, nem só de pão vai viver o homem, mas ele vai viver de tudo, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Pedro provou disso. Mas você deve estar pensando, Érica, eu sei o final dessa história, Pedro afundou. É verdade. Pedro, ele começou a afundar. Quando ele tirou os olhos da palavra e ele começou a olhar para as circunstâncias naturais. Quando ele começou a olhar para baixo e ele começou a ver aquelas ondas, eu acho que ele começou a olhar para o mar e então eu imagino que Pedro pensou, gente, que é isso? Tô andando em cima da água. Isso não pode ser real. Então, quando Pedro tirou os olhos da palavra e ele começou a mover os pensamentos, né, e o olhar dele para a circunstância natural, aí ele começou a afundar. Então, nós podemos dizer que essa ferramenta chamada fé, ela é uma ferramenta sobrenatural, onde você vai focar os seus olhos e os seus pensamentos naquele que pode todas as coisas, e não nas circunstâncias naturais. Você pode também estar pensando, mas não é fácil, Érica.
Não é fácil estar passando pelo que eu estou passando, não é fácil viver o que eu estou vivendo e ainda assim acreditar que vai dar tudo certo. Fácil não é, mas é possível, porque Deus, ele jamais pediria para que eu e você fizéssemos algo que não estivesse no nosso alcance. Então não é sobre fazer o que é fácil, é sobre a gente fazer aquilo que é possível. Falando ainda sobre essa ferramenta que é fé, eu já ouvi muitas pessoas dizer: Senhor, então aumenta a minha fé. Às vezes você também pode ter pensado isso. Se é preciso usar essa ferramenta, se eu preciso de fé para vencer esse desafio, então Deus, aumenta a minha fé. E você sabe que também não é correto você falar para Deus aumentar a sua fé, porque a Bíblia diz que foi distribuído uma medida de fé igual para todos. Porque Deus, ele não faz distinção de pessoas. Então, ele distribuiu uma medida de fé para todos de forma igual. É como se ele tivesse dado uma porção igual para todo mundo. Só que a Bíblia também diz que a fé, ela vem pelo ouvir, como você está fazendo agora. Esse momento que você está aí sentada, ouvindo atentamente e desejando aprender e colocar essa palavra poderosa em prática na sua vida, isso sim faz você alimentar a sua fé. E isso faz você aumentar o teu nível de fé. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, quer aumentar a tua fé? Quer fortalecer a sua fé? Comece a ouvir. Ouvir cada vez mais. Quanto mais você ouvir sobre Deus, quanto mais você ouvir sobre fé, quanto mais você ouvir sobre a autoridade que você tem hoje, aquilo que foi delegado, aquilo que foi dado para você, a herança que foi dada para você por direito, que é teu direito tomar posse e fazer uso. Quanto mais você ouvir sobre isso, mais forte você vai estar para poder vencer os seus desafios. Jesus não nos iludiu, eu gosto muito de dizer isso. Jesus não nos iludiu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Pedro, ele não andou apenas sobre as águas, ele andou em cima da palavra. E outra coisa que eu quero ler com você aqui é uma frase, é um versículo que tá também em Gálatas, que fala assim, ó: paz não pode ser colocada em você, é fruto do Espírito. E fruto se tem quando se mantemos na videira. E você pode ver isso em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Vou ler de novo. Paz não pode ser colocada em você. Então, paz, ela não é um objeto que Deus pode ir lá e implantar no seu coração. Mas a paz, ela é fruto do Espírito. E fruto só tem quando se mantemos na videira. Por quê? Porque você não vê uma árvore dando fruto se ela não estiver ali com as raízes bem firmadas, plantada na terra, sendo cuidada, regada, né? Para uma árvore gerar frutos, ela tem que estar com o alicerce dela bem firme, com a raiz dela bem firme. Então, paz, ela é fruto do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou assim: eu vos deixo a minha paz, mas não é a paz que o mundo oferece. Porque a paz que o mundo oferece é essa de você estar bem só quando tudo tá bem. De você tá bem quando a conta bancária tá boa, quando a saúde tá bem, quando o casamento tá bem. A paz que o mundo oferece, às vezes vai fazer com que você faça uso de coisas ilícitas para você poder então se sentir tranquilo. Às vezes a paz que o mundo oferece eu não tô aqui para julgar ninguém, tô falando inclusive sobre o que eu fazia no passado. Eu vou beber porque daí eu vou esquecer os meus problemas. E eu já fiz muito isso no passado, onde eu precisava beber para então dormir, apagar, me interter por alguns minutos ou algumas horas, mas no outro dia, quando aquilo passava, quando eu acordava, a dificuldade estava no mesmo lugar ou ainda maior. Por quê? Porque eu não aprendi a resolver. Eu aprendi a fugir do problema. Então, a paz que o mundo oferece é uma paz que dura pouco, que mais serve para interter. E o que Jesus fala é:
eu vos deixo a minha paz. Então, paz é fruto do Espírito. E para que você tenha paz, que é a paz que excede todo o entendimento, você precisa estar na videira, você precisa estar sendo alimentada, você precisa estar sendo regada, precisa estar sendo cuidada por Deus e sendo orientada por essa palavra. Já imaginou? Não importa o que está acontecendo na minha vida natural, eu ainda por dentro eu consigo sentir paz. Eu consigo sentir paz porque eu sei que pela minha inteligência, pelo meu intelecto, eu jamais iria conseguir resolver essa opressão, esse desafio, esse conflito. Mas eu sei que nele eu posso todas as coisas, porque é ele que me fortalece. Isso é fé. Fé é uma ferramenta poderosa, sobrenatural, que vai manter você firme em qualquer situação. Você vai passar por desafio, você vai passar por opressão, mas a fé vai fazer com que você se mantenha firme, que você mantenha os seus pensamentos na palavra, e não importa o que aconteça na sua vida, você pode estar rolando no chão, como um dia eu também estava, desesperada, chorando, sem esperança. Mas quando você se lembra dessa ferramenta, você fala assim, não importa o que está acontecendo, eu posso estar rolando no chão, chorando, mas ainda assim eu posso escolher abrir a boca e declarar cura sobre essa enfermidade, declarar soluções sobre esse problema, declarar que esse problema já tenha o resultado, e o resultado é a vitória. Não importa, você pode abrir a boca e declarar, você pode usar as suas palavras para profetizar a solução desse desafio. Eu quero que você ainda veja comigo em Mateus, no capítulo 4, lá no verso 11, que diz assim: então, porque aqui, nesse capítulo 4, mostra todas as tentações que Jesus passou, né? Várias delas. Tem uma delas, por exemplo, que o diabo fala assim, ó. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Ou seja, o diabo mostrou todas as coisas materiais que ele poderia oferecer para Jesus. Ó, eu posso te dar tudo isso aqui. E ele fala assim, ó, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso objetivo de vida não seja coisas materiais. Que a gente não viva uma vida que a gente está se matando, correndo, se endividando só para poder ter coisas, ter posses, ter dinheiro, ter poder, porque tudo isso aí pode, inclusive, roubar a tua paz. Muitas pessoas conquistam coisas grandiosas no mundo material, mas elas não conseguem desfrutar de paz. Eu sei que muitas pessoas também daria todo o dinheiro que tem para poder ter paz, para poder deitar no travesseiro e dormir, para poder entrar numa casa e entrar num lar. O que adianta você ter uma mansão e não ter um lar? O que adianta você ter uma casa e não poder desfrutar de uma harmonia em família? Então, muito cuidado, porque o mundo hoje, o padrão de mundo, ele está colocando as pessoas a viver como escravas das coisas materiais, onde quanto mais eu tenho, mais eu quero, e quanto mais eu quero, menos satisfeita eu fico com aquilo que eu já conquistei. Então, ele diz, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. 11, eu quero que você foca nisso junto comigo. Então o diabo foi embora e vieram anjos para cuidar de Jesus. Então, depois que você aprender a usar a fé como uma ferramenta poderosa, a situação que você está passando vai embora. A opressão que você está passando vai embora. Toda essa dor, toda essa aflição, todo esse aperto vai embora. Se você se manter firme na palavra. A palavra vai fazer com que você olhe para as coisas naturais, mas que você veja
com os olhos espirituais essa situação já resolvida. E a Bíblia fala que os anjos foi cuidar de Jesus. Quando você resiste firme e você se mantém... Jesus não estava forte. Ele estava firme na palavra, porque a Bíblia fala que ele estava com fome, que ele estava fraco, porque já fazia 40 dias e 40 noites que ele não se alimentava. Então, naturalmente falando, eu imagino que Jesus estava muito fraco. Mas ainda na fraqueza, ele escolheu ficar com a palavra. Ele escolheu ser alimentado dessa palavra. E por ele ter se mantido fiel à palavra, no final, anjos vieram para cuidar de Jesus. E eu creio que o Senhor está disposto a liberar também anjos para cuidar de você, para poder te trazer paz, para poder cuidar dos seus problemas. Você só precisa se manter firme na palavra. E para finalizar, eu quero que você pense em uma frase que eu anotei aqui, ó. 2 frases, tá? Agir em fé faz você viver a paz que excede todo o entendimento. Então, toda vez que você usar a palavra, que você usar a fé, que você usar essa ferramenta, vai fazer com que você desfrute da paz que excede todo o entendimento. E a outra é pensamentos e palavras negativas anula tudo de bom que você já disse antes. O que adianta a gente falar coisas boas, a gente comemorar, a gente ter esperança, a gente declarar profecias maravilhosas sobre o nosso futuro quando tudo tá bem? Aí, quando se levanta essa barreira, quando se levanta esse problema, você começa a reclamar. Você começa a se permitir ser guiada pelos seus sentimentos. Nós não podemos ser guiada por sentimento. Nós precisamos ser guiados pela palavra. Nós precisamos driblar esses sentimentos que nos maltratam. Porque se a gente deixar com que sentimentos negativos, pensamentos negativos ocupem um lugar na nossa mente, então tudo aquilo que a gente declarou de bom anteriormente vai ser anulado. Por que que vai ser anulado? Porque dúvida ela não anda junto com a fé. Ou você tem fé, ou você tem dúvida. Então, a partir do momento que você começa a duvidar, poxa, será que dessa vez vai dar certo? Meu Deus, agora um problema é grave. Ai, será que isso vai ser resolvido? Nossa, será que eu vou conseguir vencer? Toda vez que você começa a levantar pensamentos de dúvida, você anulou tudo aquilo de bom que você havia declarado antes. E eu quero que você se lembre só de uma coisa. Quando a gente fala que nós podemos resolver tudo usando a palavra de Deus, que a gente pode se manter firme e forte usando a palavra de Deus, eu quero que você se atente que para isso você precisa viver dentro dos princípios bíblicos. Deus, ele não está envolvido no meio de mentira. Deus, ele nunca vai estar envolvido no meio de roubo. Deus, ele não vai estar envolvido no meio de fofoca. Deus, ele não vai estar envolvido no meio de coisas erradas. Mas se erramos, como eu já errei muito, Deus, ele está disposto a nos perdoar. Mas arrependimento, ele também não é um sentimento. Arrependimento, ele vem acompanhado de uma mudança de atitude. Então, se você errou, se você cometeu algo do qual você se arrepende, você precisa mostrar para Deus que você se arrependeu, mudando as suas atitudes. O Senhor está disposto a nos perdoar. Mas o que a gente planta, a gente vai colher. Então, escolha plantar coisas boas. Escolha trilhar um caminho onde todas as suas atitudes e todas as suas decisões, elas serão guiadas pela palavra. Escolha ser guiado pela palavra. Escolha alimentar a sua fé. Escolha ouvir o máximo que você puder sobre essa palavra, porque essa palavra não muda. É simples. Viveu isso aqui? Viveu a palavra? Está dentro dos princípios? Pronto, ela vai ter validade na sua vida. Viveu dentro dos princípios da forma que agrada a Deus? Fica em paz. Tudo que está escrito aqui vai ser realizado na sua vida. Tá bom? Que você esteja em paz, que você siga em paz e que você seja alimentado por essa palavra e que você também ouça e pratique. Não esqueça de curtir esse vídeo e também de compartilhar para que você possa ajudar
com que mais pessoas consigam vencer um dia mal. Às vezes você pode ser o canal de bênção na vida de alguém, só pelo fato de você enviar um conteúdo, só pelo fato de você falar para ela sobre Deus, você pode levar para ela aquela paz que ela precisa. Você pode livrar uma pessoa de pensamentos suicidas. Você pode aliviar sintomas de depressão na vida dos outros. Só por você tomar uma atitude certa. A gente compartilha, a gente não, eu e você não mais. Mas a gente vê por aí as pessoas dando tanto ênfase e colocando tanta força no compartilhamento de notícias ruins, de tragédias. Por que que a gente não coloca essa mesma força e dá esse mesmo ênfase quando a gente está falando de uma palavra que vai curar, que vai restaurar a família, que vai restaurar filhos, que vai restaurar a vida financeira das outras pessoas, tá bom? Que você seja abençoada na prática dessa palavra e até mais.